Permanecemos em Cristo, celebrando com louvores. Vamos fazer a leitura bíblica que se encontra em Daniel 2, de 20 a 22. Louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona os reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Vamos escutar mais um louvor com a equipe dos adolescentes. Brilha, curte. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer, e por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faça com que mesmo sem palavras que eu fale do teu amor. Senhor, eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar, mas a minha luz parece extinguir. Meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E é quando eu percebo meu esforço é em vão e o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faça com que mesmo sem palavras que eu fale do teu amor. Senhor, eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. E quando minha luz parece vacilar, é só me unir àquela luz que a todas faz brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar.
faça com que mesmo sem palavras que eu fale do teu amor. Senhor, eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Amém. Vamos orar juntos. Oremos. Senhor Deus Pai, muito obrigado por mais um dia, Senhor. Obrigado por estarmos aqui, ó Pai, reunidos, mesmo distantes, ó Pai. Quero te pedir que abençoe o culto de hoje, abençoe essa celebração de mais um mês da juventude na nossa igreja, Pai. Peço que abençoe cada jovem, que eles possam brilhar por Ti, ó Pai, refletir a Sua luz. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Agora, comunicações, Ministério 360. Boa noite, irmãos. Então, hoje as comunicações são bem simples, são comunicações do nosso mês mesmo, da juventude, né? Como a gente tem batido nessa tecla aí durante todo o mês. Esse mês, a gente tem feito programações onde a juventude está bem ativa na direção do culto, nas reflexões, e a ideia é continuar assim até o final do mês. Então, nas reflexões mesmo, né, a gente tem recebido jovens da nossa igreja e jovens que não são da nossa igreja, como no primeiro domingo a gente recebeu o pastor Rodrigo Zambrotti, lá de Araruama, e na primeira quarta-feira do mês a gente recebeu a Kise, e hoje é o Júnior. E, dando prosseguimento às nossas programações, no domingo, nesse domingo agora, que vai vir, virá o Enoque Francisco, ele é irmão lá da CIB do Gramacho. Depois vai falar para a gente a Aline, na próxima quarta-feira. E no dia 22, que é sábado, que inclusive é o dia do congresso, 22 e 23 de agosto, vai falar para a gente o nosso líder, o irmão Hudson Del Duque. E no domingo do congresso, dia 23, vai falar para a gente o irmão Lauro Vinícius, da PIB do Jardim Tumaré, muitas pessoas já conhecem, né? Como meu cunhado, ele vai estar falando para a gente. E aí, para finalizar o mês, na última quarta-feira do mês, vai falar para a gente a Nicole, e no último domingo, o irmão Ivan. Então, a gente ainda tem bastante programação aí da juventude. A gente pede que os irmãos apoiem essas programações, que estejam orando pela gente, que está na direção dos cultos, que está encarregado de passar a palavra para os irmãos também. A gente sabe quão grande é essa responsabilidade aí. E estejam orando por nós, estejam orando pelos nossos líderes também, que têm feito um ótimo trabalho. E é isso. A gente pede o apoio dos irmãos e as orações. Obrigada pela oportunidade. Então, irmãos, como já foi falado, nós estamos no meio da juventude e o nosso tema é Deixe a sua luz brilhar. A nossa divisa se encontra em Juízes 5:31. Porém, os que te amam sejam sol quando sai na sua. Agora vamos ter a participação musical do irmão Vinícius. Boa noite, amados. Os irmãos estão conseguindo me escutar aí, legal? Vamos adorar o nome do nosso Deus. Novos céus, uma nova terra, alegria eterna, onde não haverá mais lágrimas, nem choro se ouvirá,
onde juntos todos viveremos, face a face o veremos, e exaltaremos sua glória e majestade para sempre. Maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte, maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte, Deus forte. Novos céus, uma nova terra, alegria eterna, onde não haverá mais lágrimas, nem choro se ouvirá, onde juntos todos viveremos, face a face o veremos, e exaltaremos sua glória e majestade para sempre. Maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte, maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte, maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte. Amém, amados. Amém. Vamos estar fazendo agora uma... Permanecemos em Cristo, orar em todas as ocasiões. Fazer uma leitura bíblica, pedir para a irmã Emily para fazer ela para a gente. E se encontra em Isaías 58, 11. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Amém. Para o momento de intercessão, irmãos, eu queria pedir para o nosso líder, Hudson, estar orando pelos nossos pedidos recorrentes, mas também pelo nosso mês da juventude, por todos os jovens que estarão dando uma palavra de reflexão, e também pelo especial hoje pelo Júnior, que vai falar daqui a pouco. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus, é no nome de Jesus que nós elevamos a nossa voz a Ti. Nessa hora, Senhor, queremos clamar pela nossa nação, meu Deus, que está sendo assolada por esse vírus, Senhor, que a Tua mão esteja sobre nós. Senhor, que o Senhor tome controle de tudo, que o Senhor conforte o coração daqueles que já perderam seus entes e nos proteja ainda, Senhor. Meu Pai, nós choramos também pela Associação Pastoral da nossa igreja. O Senhor sabe, o Senhor tem alguém preparado e é essa pessoa que nós queremos, Senhor. Nós queremos nos colocar diante de Ti, nós queremos fazer a Tua vontade. Nós queremos que Tu nos mostres, Senhor. Nós estamos buscando a Tua presença, buscando a Tua face, para que o Senhor consiga falar com a gente, porque a gente precisa Te buscar, Deus. Senhor, nesse momento eu quero orar pela juventude da Tua igreja, esses jovens que têm buscado o Teu nome, que têm buscado viver uma vida de santidade na Tua presença, que têm estudado a Tua palavra, que amam estar na Tua casa, Senhor, e que esse mês da juventude seja um mês em que o Senhor nos desperte cada vez mais ainda para brilhar a Tua luz e para ser luz desse mundo, um mundo de tanto sofrimento, Senhor.
Ó Deus, que o Senhor também abençoe agora o Júnior, que irá trazer a tua palavra para nós. Essa palavra nos aproxime de ti, aumente a nossa fé e aumente o nosso amor. O amor que o Senhor tem por nós, que nós possamos demonstrá-lo aos nossos irmãos. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Amém. Amém. Júlio? Boa noite, irmãos. Deixa eu ajustar aqui rapidinho. Boa noite, irmãos. Então, eu estive pensando sobre esse tema, Deixa a sua luz brilhar. Estava refletindo um pouco sobre isso e tentando buscar uma palavra que fizesse sentido para a nossa realidade atual, tanto para todos, mas principalmente também para a juventude. E eu estava pensando como é difícil ser luz e deixar refletir a luz de Cristo na pós-modernidade. Então, eu estava buscando um texto que fizesse sentido para nós nesse momento atual da pós-modernidade e como ser luz e influenciar outras pessoas nesse momento que estamos vivendo. E buscando, eu achei o livro de Timóteo, as cartas de Paulo a Timóteo, falam de uma realidade não igual à nossa, mas que tem contextos, às vezes, um pouco semelhantes em algumas partes. Isso não é uma pregação, prefiro chamar de uma reflexão, não estou muito acostumado a pregar, mas é uma reflexão. E eu queria começar explicando um pouco sobre a pós-modernidade. Um grande sociólogo polonês, chamado Zygmunt Bauman, ele descreve a pós-modernidade como um momento como tempos líquidos. O que seriam isso? O que seria isso? São momentos em que tudo que um dia foi sólido começa a se desmanchar e tudo que nós tínhamos como padrão num passado recente passa a se desfazer nas nossas mãos. E tudo que a gente tenta agarrar com a mão se escorre pelo ar como um líquido mesmo, que você tenta agarrar e se vai por entre seus dedos. Essa é a pós-modernidade para nós. Nos relacionamentos, nos casamentos, nas relações trabalhistas, tudo isso passa a ser mais volátil e as identidades passam a ser mais confusas na pós-modernidade. E isso gera um conflito diretamente com a nossa realidade cristã, com tudo que nós tentamos viver no cristianismo. Porque é difícil ditar padrões, viver padrões, diante de uma pós-modernidade como essa. E se olharmos para o livro de Timóteo, vamos ver questões semelhantes a essa no que ele estava vivendo. Eu queria ler com vocês o texto de 2 Timóteo, capítulo 1, do 3 ao 6. E ele diz assim, Paulo diz assim para Timóteo: dou graças a Deus, a quem desde meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, e que primeiramente habitou na tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. E eu estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti. Só até aí. Paulo estava dando alguns conselhos a Timóteo. Ele escreve as cartas dando alguns conselhos a Timóteo. Timóteo era um jovem, bem promissor, tinha vivido, aprendido acerca de Cristo, acerca de Cristo não, acerca da lei, acerca de como viver com Deus e tudo. Tinha aprendido toda essa cultura de sua avó e de sua mãe. E ele é um jovem promissor e Paulo percebe isso. E, a partir daí, Paulo tenta dar uns conselhos para como ele deveria se portar e como ele deveria pregar o evangelho, como ele deveria viver aquele momento.
temos que dizer que Timóteo, ele vivia numa realidade totalmente complexa. Ele é filho de mãe e vó judia, de pai grego, ou seja, na família paterna ele recebe toda uma cultura helênica, uma cultura greco-romana, politeísta, também em sua família, e ele vive num contexto de domínio do Império Romano. Ou seja, são realidades totalmente conflitantes que ele viveu. E talvez exatamente por essas realidades que ele tenha vivido, ele podia falar para todas aquelas pessoas que ele iria pregar sobre Cristo, sobre tudo que ele estava aprendendo a partir do momento que ele se converte ao cristianismo. Ele vive numa realidade onde o Império Romano domina com altos impostos, onde há uma profunda desigualdade social. 1/3 da população naquele momento era escrava, e num contexto onde haviam muitas guerras e muitas lutas para dominar outras terras, outros territórios. E é nesse contexto que ele tenta ser um jovem cristão a influenciar outros jovens. E a partir daí Paulo começa a instruí-lo e a incentivá-lo a viver a fé de forma simples, de forma a influenciar outras pessoas, a não deixar que falsos profetas e falsas doutrinas o influenciassem nessa caminhada que ele tinha a fazer. Mas uma coisa que eu acho interessante na vida de Timóteo é que, desde pequeno, ele começa a estudar a palavra e a absorver o conteúdo da palavra. E isso passa a chamar a atenção de Paulo. Ou seja, a luz que havia em Timóteo, o contexto que ele vinha vivenciando, tudo que ele vinha aprendendo de Cristo, associado ao que ele já aprendia da antiga lei, já tinha aprendido da antiga lei, passa a chamar a atenção de Paulo. O que aquele jovem vivia naturalmente, sem muito esforço, chama a atenção de Paulo. E Paulo começa, então, a chamar Timóteo para um nível maior, uma responsabilidade a mais. E é então que ele fala, ali no versículo 5, recordo-me pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou a sua avó Lóide e depois a sua mãe Eunice. Ou seja, a fé de Timóteo influenciava outras pessoas. A fé de Timóteo chamou a atenção de Paulo e creio que chamou a atenção de toda a população que tinha contato com Timóteo naquela época. E trazendo para o nosso contexto atual, onde é tão difícil pregar o evangelho, onde a pós-modernidade tornou a maneira de se pregar uma verdade tão complexa, onde as pessoas não querem ouvir, onde as pessoas ouvem você falar de Cristo e querem logo sair de perto, onde todo esse contexto se relaciona com a vida de Timóteo. No simples fato de que, se nós pudermos viver o evangelho de fato, pura e simplesmente, nós podemos influenciar sem mesmo falar. Às vezes, sem mesmo pregar de forma forçosa. Às vezes, o modo como vivemos o evangelho na prática, na vida assim, pode influenciar outras pessoas. E aí eu queria fazer uma pergunta retórica, uma pergunta que a gente pudesse refletir. A vida que a gente vive, o modo como a gente se comporta no dia a dia, no nosso trabalho, nos nossos estudos, nos lugares que nós frequentamos, faz com que alguém se interesse pelo evangelho antes mesmo da gente falar sobre o evangelho? Será que a nossa vida faz alguém se interessar por conhecer qual fé nós pertencemos? Será que a maneira como eu ajo no trânsito, como eu ajo com as pessoas próximas ou com pessoas que eu nem conheço, faz a pessoa se ligar, caraca, essa pessoa é diferente, tem um comportamento diferente,
eu quero me aproximar dela, sei lá, para ouvir um pouco mais, para saber um pouco mais como ela é. Será que a nossa vida habitual chama a atenção de alguém? Ou será que nossa pregação do evangelho é apenas um discurso que nós utilizamos para tentar controlar o comportamento de outras pessoas? Porque o que chama mais atenção, e desde a minha infância sempre ouvi falar isso, é que primeiro você vê a pessoa, para depois você ver o que ela está dizendo. Primeiro você ouve pelas atitudes da pessoa. Às vezes, tipo assim, enquanto todo mundo está fazendo uma coisa errada, enquanto todo mundo está fazendo, sei lá, tem um esqueminha no emprego e todo mundo está entrando e você não entra, isso chama a atenção de uma pessoa. Quando todo mundo está brigando no sinal, buzinando, e você está lá tranquilão, isso chama a atenção de uma pessoa. Enquanto todo mundo está brigando, lutando, procurando obter vantagens para si próprio, uma pessoa que não faz o mesmo que todo mundo faz chama a atenção de outras pessoas. E eu creio que a vida de Timóteo era isso. Ele estava fazendo, talvez, diferente de todos os outros. A carga cultural que ele obteve da sua mãe e da sua avó, associada ao conhecimento dele do evangelho posteriormente, estava fazendo ele viver uma realidade que chamava a atenção das outras pessoas. Tanto que ele, jovem, foi posto numa posição de liderança para ensinar a igrejas, para ir pregar o evangelho e até combater falsas doutrinas naquele tempo. Porque a vida dele, pessoal, chamava a atenção de outras pessoas. Então, sobre esse tema, deixe a sua luz brilhar. Será que a nossa vida normal faz com que a luz de Cristo brilhe através de nós? Às vezes, porque às vezes, sem precisar pregar, você está pregando. Às vezes, uma atitude sua fala do evangelho antes mesmo de você abrir a Bíblia. E às vezes a pessoa vem até te pedir um conselho por causa das suas atitudes, por causa do seu comportamento. As pessoas se aproximam de você e começam a contar fatos da vida, e ali você pode levar para a palavra e trazer conselhos a partir da fé cristã, a partir dos olhos de Deus, do que nós entendemos como Deus pensa acerca daquilo. E eu quero deixar não esse conselho, mas essa reflexão, que vivamos primeiramente o evangelho no nosso dia a dia, na nossa vida atual, para depois pregarmos a palavra, que tenhamos a atitude de ser cristão antes de pregar a fé cristã. Que a nossa vida fale por nós antes que nós possamos abrir a boca. E é essa a reflexão que eu quero deixar para todos. Estava um pouco nervoso no início, falando rápido demais, mas com o tempo a gente vai se acalmando. Não sou acostumado a pregar, mas a gente vai se acostumando com o tempo. Mas é isso aí, essa a reflexão que eu quero deixar para vocês, e queria finalizar com uma oração. Deus, nós estamos aqui diante da tua presença, Pai, e queremos te agradecer, primeiramente, pelo Evangelho, pelo sacrifício de Cristo na cruz e por podermos participarmos, mesmo sendo pecadores, da graça, Pai, que há em Ti, que é liberada para nós, Pai, através da Tua palavra. Que possamos, Pai, realmente viver o Evangelho, que possamos realmente, nas nossas atitudes, fazer a diferença, Deus. Que a Tua luz resplandeça em nós, Deus, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de enfrentar conflitos, Deus, do dia a dia, que essa luz possa se refletir através de nós, por meio de tudo que temos aprendido de Ti, Deus. Eu sei que não é fácil, Pai, escolher o caminho do Evangelho, eu sei que não é fácil viver a Tua vontade e fazer a coisa certa, Pai, diante de problemas, Deus. Mas eu creio que dia a dia, andando com o Senhor pode nos ensinar, Deus. E é isso que eu te peço, Pai, que o Senhor nos ensine
e nos molde para sermos essa pessoa que reflete a tua luz, Pai. Que sejamos reconhecidos, Pai, como pequenos cristos, Pai, como cristãos, andando por aí refletindo, Deus, o Evangelho, refletindo a vida de Cristo, através das nossas atitudes, Deus. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, antes de encerrarmos o culto, vamos estar escutando um louvor, Doce Nome, e depois eu passo a palavra para os nossos líderes, se eles tiverem alguma coisa a acrescentar ou a falar ou agradecer. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, transforma em alegria meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Vocês estão vendo aí que eu não exagero quando eu falo deles? Irmãos, a gente tem aí uma juventude
que vem com uma força. E quando eu digo juventude, eu não estou falando só da mocidade, eu digo adolescentes e jovens. A nossa igreja é privilegiada, não é todo mundo que tem a bênção, eu ia falar sorte, mas é a bênção de ter jovens como esse na igreja. O Júnior chegou há pouco tempo para a gente. Eu lembro até hoje, quando o Robinho tocou nas minhas costas e falou assim, ó, tem um menino lá atrás, tem um jovem lá atrás. Aí eu fui lá e entreguei um chocolate para o Júnior e até hoje ele está aí com a gente. Foi no dia da nossa primeira reunião da juventude. E até hoje, assim, o Júnior tem dado um testemunho de um comportamento. Ele falou hoje sobre o comportamento e ele pode falar sobre isso. Ele tem dado um testemunho para a gente de um comportamento cristão, né? Um menino muito equilibrado. É uma alegria. Às vezes eu e Paula, a gente fica pensando assim, gente, é isso mesmo? A gente que é o líder dele mesmo, gente, tem gente melhor para isso. Porque esses meninos são maravilhosos. Eu passo a palavra agora para o nosso pastor Hamilton, para ele encerrar o nosso culto. Pastor. Só dizer amém ao que você falou, porque o Júnior, hoje, ele lembrou-nos, né, a partir de um texto muito bonito em que Timóteo, também jovem, fala do legado que recebeu, que trazia à memória. E ele nos trouxe à memória hoje que, para deixar a luz brilhar, é necessário viver o Evangelho antes de pregar, antes de falar. Ou seja, a vida fala mais do que as palavras. É o que eu aprendi. Júnior, parabéns. Deus te abençoe muito e continue a ser instrumento nas mãos de Deus. Falemos através de nossas vidas. Eu peço aos meus amados irmãos que estejam orando, né? Nós temos recebido notícias diariamente de pessoas que estão sofrendo e leve para casa de vocês a intenção da intercessão pelo pastor Francisco Nicodemo Sanches, está internado em Campos dos Goitacazes, em estado gravíssimo, e que orem também pela família do pastor Jorge Bertoldo da Silva, 41 anos, ele de ministério. Dos 41, ele por 40 anos pastoreou a CIB em Piabetá. E a outra pessoa que faleceu hoje também, um outro pastor Jorge Herculano Coutinho, né? 68 anos, ele tinha 29 anos de ministério. Então, a gente pede a oração, a irmã Weide, quando mandei a notícia para ela hoje, então logo recebeu, disse que o pastor Jorge Bertoldo foi amigo do pai dela de muitos anos. Existe uma brincadeira, um jogo lá no acampamento chamado Chofrebol. Eu era parceiro de Chofrebol do pastor Jorge Bertoldo, né? Então, quando a gente vê os amigos indo e nesse momento de dor, de sofrimento, a gente tem que lembrar de orar por eles também. Então, peço aos irmãos que depois orar por eles, não, pela família, né? Orar pela família, pelos amigos, orar pelas ovelhas. Tem muita gente sofrendo ainda e que a gente continue preservando o cuidado, porque o risco hoje está maior e as pessoas parece que não se dão conta disso. Embora haja declínio no número de casos, o risco hoje é maior em relação à saúde, não apenas para a questão de Covid, né? As pessoas estão nervosas, estão tensas, hipertensas, depressivas. Então, vamos continuar orando uns pelos outros. E vocês, jovens, na medida do possível, vocês façam o melhor nesse tempo, porque vocês têm mais resistência e melhor possibilidade. Vocês foram escolhidos
Quando João, na sua epístola, escreveu, na segunda epístola, ele diz assim: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Então, vocês são vencedores, foram criados para deixar a luz de Cristo brilhar através, não do que você prega, mas do que você vive. A gente aprendeu hoje com o Júnior, né? Júnior B. dos Santos. Pai, eu quero agradecer porque tua palavra foi proclamada, agradecer porque nós louvamos ao teu nome. Ó Deus, eu quero render graças ao Senhor por tudo que aconteceu como culto nesta noite. Quero suplicar a tua direção sobre a vida do Hudson e da Ana Paula, bem como de todos os demais líderes da juventude, pelos jovens alcançados, mas também por aqueles que hão de receber o mesmo legado que Timóteo um dia recebeu. Nós suplicamos ao Senhor, em nome de Jesus, que a tua misericórdia e graça sejam multiplicadas através destas vidas e que a consolação do teu Espírito Santo esteja com os corações enlutados. Abençoa, Senhor, cada membro da nossa igreja, de modo especial, Senhor, aqueles que têm fragilidades físicas. Ó Deus, abençoa-os, cuida dos idosos, Senhor, cuida daqueles que têm fragilidade física e continue a proteger e dá-nos, Senhor, a prudência de fazer somente aquilo que for da tua orientação de acordo com a tua vontade. Mais uma vez, muito obrigado por essa juventude, pelos adolescentes de nossa igreja, porque são eles os potenciais que hão de transformar o mundo através do testemunho, da pregação viva, ou seja, o exemplo, o comportamento. Abençoa-nos assim, Senhor, dá-nos uma noite de paz na tua presença, que amanhã estejamos novamente adorando ao Senhor no mesmo horário, que os jovens estejam participando, os adolescentes, os idosos, enfim, que todos estejam unidos. Na sexta-feira, de igual modo, ó Deus amado, ajuda-nos a permanecer na comunhão como igreja. O templo está fechado, mas a igreja está viva porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Abençoa, pois, a este povo maravilhoso. Em nome de Jesus, nós suplicamos estas bênçãos e também agradecemos. Amém. Amém, meus amados. Deus abençoe. Deus abençoe a cada um de vocês. Eu estou no celular, então vejo aos pouquinhos boa aqui. Noite a todos. Muito boa noite. Boa noite. Parabéns aí, a liderança. Boa noite Valeu, a gente. todos. Júnior. Muito Boa bom. noite. Boa noite. Bem, Júnior. Quando Deus é te que começa o abençoe seminário, muito. Júnior? Gostei muito da sua palavra. Deus Pregação caprichou. maravilhosa. Obrigada, obrigada. Amém. Obrigado. Muito bom.